Senhor está aqui, né? Oh, Jesus, glória a Deus. Eu sou muito bem-aventurada porque eu tenho muitos testemunhos para contar. E quando a pastora me pediu para contar um testemunho, eu falei, qual deles? Você quer que eu conte, pastora? Amém. Mas eu quero contar de um que aconteceu aqui na ADAM, que alguns já conhecem. Amém, Jesus. Glória a Deus. E meus irmãos, na época da pandemia, tinha mais ou menos um ano que a gente estava na pandemia. E a igreja continuou, e as células continuaram, e o Senhor continuava fazendo. E eu estava num momento muito bom da vida. Sabe aquele momento que parece que está tudo dando certo? Está tudo fluindo no trabalho, na família, nos meus filhos, tudo indo bem. Até que um dia, era 3h03 da manhã, o Senhor me acordou para orar. Eu acordei despertada. Aí falei assim, opa, Deus quer que eu ore, porque eu senti mais sono. Levantei com um impulso de oração tão forte. Fui ler a Bíblia e o Senhor falava para orar. Não é para ler a Bíblia agora não, ora. E eu fui começando a lembrar das minhas discípulas, né? Falei, velho, Deus quer que eu ore por alguém. E comecei a orar pelas minhas discípulas e o Senhor foi falando, é para orar por você mesmo. E aquilo ficou na minha mente, eu falei, deve estar doida para orar por mim, né? E continuei orando. Aí eu tentava mudar o nome da pessoa que eu estava orando e Deus falava, para orar por você. Continua orando por você. E eu fui de 3h03 da manhã até as 5 da manhã, orando por mim. E a sensação que eu tinha era que Deus estava me colocando no colo enquanto eu orava. Que Deus estava zelando por mim, cuidando de mim. E orando por algo que eu não sabia que ia acontecer. Eu só falava, Deus me dá força, Senhor, se for acontecer alguma coisa que eu possa resistir, Senhor, me dá perseverança, Senhor, aumenta a minha fé. E comecei a profetizar na minha vida que o Senhor me sustentaria, não importasse o que acontecesse. O Senhor está vendo algum vento mal, Jesus, sabe, me dá discernimento para compreender, me dá paciência para esperar. E aí a minha discipuladora me ligou às 5h30 da manhã, mandou uma mensagem para mim e falou assim, Mísia, te contar uma coisa, o Senhor hoje me acordou 3 horas da manhã para orar por você. Aí eu falei, minha irmã, então tem vindo coisa aí, né? Deve ser coisa boa, porque eu não espero coisa ruim. Deve ser coisa muito boa, porque o Senhor me acordou também. Primeira vez na vida que o Senhor me acorda para orar por mim, entendeu? Não é para orar por ninguém, é para orar por mim. Uma semana depois, eu comecei a sentir uns caroços na minha cabeça. Um caroço bem grande, como se fosse um garro, no meio da minha cabeça, na minha nuca. Bem grande. E muito dolorido, muito dolorido. Eu liguei para minha irmã, que é médica, a Ramá. E aí pedi, Ramá, eu tô com essa dor. Ela falou, você deve ter batido. Aí continuei. No dia seguinte, não era um caroço só, eram 3 caroços. Começaram a aumentar o número de caroços na minha cabeça, desse lado direito da nuca. E aí minha irmã foi lá em casa e na hora que ela tocou, ela falou, Mísia, tá muito estranho. Já me deu lá um antiviral, me deu um corticóide para eu tomar uma injeção. Falou, amanhã você vai numa amiga minha. E quando eu cheguei lá na amiga, a minha orelha, eu não aguentava tocar na orelha. Eu não tinha penteado o cabelo, parecia uma louca chegando lá no médico, com os cabelos tudo para cima, porque eu não aguentava triscar na minha cabeça. E quando eu cheguei lá, que ela olhou a orelha, não dava para ver, porque eu tenho pouco cabelo, dá para ver, né, gente? Não dava para ver pelos cabelos, só senti, mas não dava para olhar. E na minha orelha estava tomada de caroço, que você só sentia tocando. Ela colocou o aparelho e viu e falou, olha, você deve estar com herpes zoster. E eu nunca nem tinha ouvido falar dessa doença, nem sabia que existia. Na época eu tinha 40 anos, não estava na faixa da idade da doença. Não precisa somar, tá, gente, a idade para chegar até aqui. Na época, faz assim, foi ontem. E aí, eu estava com 40 anos, e aí chegou nisso, e eu falei, não, beleza. Então, aí ela me deu um antiviral, passou todos os remédios que eram necessários. E eu falei, deve ser por isso que Deus me acordou, porque eu estou sentindo muita dor. E é muita dor. É uma dor assim, dilacerante, é muita dor. Tomei o remédio, fiquei 1 semana sem trabalhar, 1 semana de cama. E a resposta da medicação é o seguinte, você fica 1 semana, toma um antiviral, ele não passa para ninguém e você fica boa. Esse era o prognóstico, eu falei, é assim que vai acontecer comigo. Porque muita gente não chega ao diagnóstico correto, né? E eu em 4 dias tive o diagnóstico certinho, tomei o remédio certinho. Falei, rapidinho isso vai passar. Só que quando passou, não passou a dor. O caroço diminuiu, saiu os caroços da minha orelha e da minha nuca. Tocando não tinha nada, mas a minha nuca inteira, ela era vermelha da cor do sangue. Vermelha, totalmente dolorida. E ali começou a peregrinação, até anotei o nome, que é neuralgia pós-herpética. A herpes zoster, para quem não sabe, ela é uma doença, quando você tem o vírus da catapora lá atrás na infância, ele fica alojado no nervo do seu corpo. E aí quando a sua imunidade baixa, ou você está com uma determinada idade, ele ataca um dos nervos do corpo.
E o nervo que ele atacou do meu corpo foi o nervo auditivo, o nervo do rosto. Então, por isso que eu sentia tão dolorido aqui na minha nuca, né? E o que ele faz? Ele faz uma cicatriz no seu nervo. Depois que passa a doença, que sai o vírus, que não pega mais em ninguém, ele faz um registro lá no seu nervo de dor. Então, ele deixa uma cicatriz, que aquilo ali dói. E até essa cicatriz ser totalmente curada, você vai ter dor. E eu nem sabia disso. Aí eu comecei a peregrinação em busca de médicos que pudessem me ajudar com essa dor. Porque a dor que eu sentia, apesar de não ter nenhum caroço na cabeça, era uma dor, era terrível. Eu não aguentava som alto. Eu não conseguia vir para a igreja por causa da música do louvor. Eu não conseguia ficar aqui nesse culto, que foi uma bênção. Eu perdia por causa do som. Eu não aguentava nenhum tremor no chão. Eu não aguentava entrar no metrô por causa do som do metrô e do tremor. Eu não aguentava cheiro forte, porque o cheiro me dava tonteira. E porque ele também ataca o auditivo. Então tudo que estava ligado ao ouvido me deixava completamente perdida. Gente, nessa época, quando eu contei que estava com esse problema, que eu não conseguia solucionar, comecei a ir médico e tomar vários medicamentos. Os medicamentos para esse tipo de doença, eles são antidepressivos e são anticonvulsionantes. São medicamentos muito fortes, muito fortes. E na época que começou o ataque para combater a doença, para combater esse sintoma, a médica falou assim, olha, essa é uma das dores que mais causa suicídio entre as pessoas, de tão forte que ela é. E ela falou assim, não tem data para ela acabar, não crie expectativas, não tem data para ela acabar, porque ela pode acabar amanhã e você pode morrer com a dor, porque não tem como saber que tanto que o seu nervo foi prejudicado. Eu fiz ressonância, eu fiz tudo o que dava para fazer, para tentar descobrir o tamanho do dano no nervo, mas não tinha como. E aí comecei a tomar, teve uma época que eu cheguei a tomar 9 comprimidos para dor, só para dor. E cada comprimido dava um sintoma diferente em mim. Nessa época, quando eu comecei a contar, gente, eu não estou aguentando, eu estou tendo sintomas, exemplo, pesadelos que eu acordava suada o corpo inteiro, pesadelos horríveis que eu nunca tive nem na infância. Desses assim que deixam você apavorado, eu ficava com medo de dormir por conta do pesadelo que eu ia ter. Eu não tinha paz para dormir, eu não conseguia dormir bem porque eu tinha pesadelo. Eu sentia uma fome inigualável, era um impulso de comida o tempo inteiro, o tempo todo, porque eu não tinha controle, eu não conseguia, o remédio ele dava, e aí para cada resultado do medicamento, vinha outro medicamento. Para poder combater o impulso da fome, vinha um medicamento. O pesadelo, vinha outro medicamento. E os medicamentos, eles não se conversavam entre si. O médico falava, você está com isso, vou te dar esse. Aí eu chegava e falava para outro médico, eu tenho isso, e ele me dava outro. E nisso eu somei 9. Nessa época, os líderes da Rede Jovem e a Rede Jovem juntaram, gente, em plena pandemia. E oravam por mim, meia-noite, toda quarta-feira. Toda quarta-feira. Para Jesus me curar. E às vezes eu estava, e às vezes eu não conseguia estar, porque eu não conseguia nem participar do online. Então, tanto que eu sentia dor. Numa dessas orações, o pastor Hiller estava orando, e ele orou com tanta autoridade que eu sentia a minha cabeça queimando. E quando ele falou amém, eu senti um puff, como se fosse um alívio. Mas eu ainda estava com a dor. Aí eu peguei, no particular, depois falei, pastor, Deus não me curou, mas Ele me avisou que vai curar. Porque Ele me deu alívio. Ele estava mostrando, olha, não foi hoje, mas continua orando, vai acontecer. E naquela época, eu criei muito que Deus ia me curar. Eu tinha certeza que Deus ia me curar. Ou Ele ia me curar por um médico, ou Ele ia me curar na igreja, ou Ele ia me curar dentro de casa, orando sozinha. Mas eu tinha certeza que eu não ia morrer com a dor. E aí, uma vez, foi uns irmãos lá, toda boa vontade de orar na minha casa. E ele chegou assim, minha irmã, sabe qual é o seu problema? É fé. Tá lhe faltando fé. Você tem que declarar que Deus vai te curar. Eu falei assim, não falta. Falta o tempo de Deus. Na hora eu não fiquei com aquela palavra, eu falei, eu tenho fé para Deus me curar. Deus, se quiser me curar agora, enquanto eu estou falando com você, Deus me cura. Não é isso, é porque ainda não é o tempo. O Senhor já tinha me avisado. Se Deus me avisou, é porque Ele tem um plano para o fim. Senão Ele não tinha me avisado antes que isso ia acontecer. Ele não disse, vai ser zosta, eu não sabia nem o que era. Mas Ele avisou que eu ia passar por um problema que precisava que eu orasse antes. E como me fez bem lembrar que Deus cuidou de tudo antes. Me dava esperança, me dava paciência para esperar o dia que ia chegar, o dia que Deus ia me curar realmente, né? E esse barulho, cheiro, sensibilidade, tudo isso, gente, fazia muito mal para mim. Eu comecei, por causa da medicação, a ter apagões. Eu não lembrava as coisas.
Eu lembro que um dia eu fui trabalhar e eu fiquei parada na Zanorte sem lembrar onde era o meu trabalho. Eu simplesmente não lembrava nada. E uma vez eu estava fazendo dever de casa com a minha filha e eu fui pegar um lápis de cor e não lembrava o nome da cor. E para minha filha não notar, eu coloquei no Google, principais cores. E o nome da cor era preto. E eu esquecia coisas simples. Eu não conseguia ter a memória, mas não era da zoster, não era da neoplasia. Nesse caso aí, era por causa da medicação que eu tomava, que era muito agressiva, então me dava muita reação. E aí, para piorar, na época, eu peguei Covid também. E na época que eu peguei Covid, toda a dor que eu tinha sentido lá no início, ela voltou a atacar com tudo. Eu não conseguia encostar no travesseiro, eu só dormia de um lado, porque eu não conseguia virar a cabeça para o outro lado de tanta dor que eu sentia. As pessoas iam me cumprimentar, estavam aqui atrás. Eu virava assim, o corpo inteiro, porque eu não conseguia fazer isso aqui. E eu lembro que eu comecei a fazer terapia na época, e na hora que eu sentei, ela falou assim, o que você está esperando da terapia? E eu cheguei nela e falei assim, eu tô aqui porque a minha doença é incompatível com a minha fé. Eu falei, eu sei que Deus pode me curar, mas eu preciso de ajuda para aguentar até Jesus curar. E ela sempre ia incentivando a minha fé e eu buscando o Senhor, Deus me dá resistência. E cada vez que eu ia no médico, eu falava, agora Deus vai me curar, né? E os médicos daqui da igreja, gente, eles me ligavam para me abençoar, você acredita? O Cris da Tatá uma vez me ligou, quando eu contei a medicação, ele falou, Elisa, não tem nada para fazer, é isso mesmo, essa medicação, vai ficar boa. Depois a Heloísa do Flávio me procurou também, eu fui lá no consultório dela, ela disse, Misa, infelizmente você tem que esperar o tempo, não tem nada para fazer, mas tudo que aparecia de resultado, eu tentava fazer, de médico que falasse, eu tentava fazer. E aí apareceu uma solução, que era eu tomar uma injeção de corticoide direto na cabeça, colocava direto no nervo. E, gente, o plano de saúde não liberava, liberou, contei na célula, graças a Deus o plano liberou. Quando eu fui tomar a injeção, ela deu o resultado inverso. E eu fiquei sem movimentar o pescoço, uma semana. Ela, ao invés de melhorar a dor, ela paralisou o meu pescoço e a dor aumentou. Eu já saí de lá morrendo de dor. Nesse tempo, a gente teve que sair da Rede Jovem, na época, porque eu não conseguia fazer nada na rede, né? E eu tinha muito amor por eles. E eu falava assim, Senhor, põe outro para cuidar melhor do que a gente. Porque hoje eu não posso dar nada, não é que eu não podia dar muito, eu não podia dar quase nada. E eu lembro da sensação, gente, olha como o Senhor vai fazendo as coisas, né? Da célula, do dia da célula e a minha casa vazia. Aquela sensação de, não vai ter célula hoje. Porque não é mais a célula dos jovens aqui em casa. Aquela sensação de vazio que fica da gente, sabe? E perguntando para Deus, né? Senhor, mas eu quero trabalhar. Por que o Senhor permite essas coisas? Mas com uma esperança que o Senhor ia me curar mesmo assim. E aí, por conta dessa medicação que eu tomei, dessa injeção, eu tive que ir para o hospital. Chegando lá no hospital, a médica falou assim para mim, olha... não tem nenhuma dor, não tem nenhum remédio aqui que eu possa te dar que pare a sua dor. Você vai ter que se acostumar. Foi assim pra mim. E eu fiquei arrasada, eu falei, doutora, me dá qualquer coisa, só pra aliviar um pouco, só pra dar um alívio, só pra eu conseguir mexer o pescoço. Então não dá pra você dá aqui pra sensação, né? Porque ficava todos os nervos aqui muito rígidos por causa da dor. Então eu falava, me dá só pra aliviar um muscular, alguma coisa. E quando ela me deu essa medicação, eu saí do hospital, eu não sei que remédio que ela me deu, mas ele começou a me dar um efeito, eu tenho muito efeito contrário ao que o medicamento diz, infelizmente. O efeito começou a vir um nervosismo em mim na hora que eu estava tomando, eu tinha que tomar um remédio completamente deitada, porque ele era forte. E eu comecei a levantar, ficar agoniada, meus irmãos, esse remédio começou a me dar um impulso tão forte. Obrigada, Rosa. Começou a me dar um impulso tão forte de suicídio. Começou a ir na minha cabeça, morre, fazer alguma coisa, morre. O remédio entrando, começou a me dar um desespero. E aí tinha uma pessoa passando mal na minha frente, e a médica veio e falou assim, você tá melhor? Eu falei, tô ótima, tira de mim. Porque eu não queria dizer pra ela o que eu tava sentindo, porque eu não sabia nem explicar. Como que eu vou dizer pra ela? Não sei que você pôs aqui não, mas eu tô querendo morrer, entendeu? E aquilo foi me dando um desespero, quando ela tirou o remédio. Quando ela tirou, que eu fui pra casa, eu falei, Deus, me ajuda. Gente, eu dirigi no carro. Vinha aquele pensamento, tá com o carro no poste.
E eu falava assim, eu tenho que agradecer, eu tenho família, eu não quero morrer. O Senhor colocava na minha memória o tempo todo as coisas que eu tinha, que aquilo ali eu falava, isso é do remédio. Eu racionalizava, falava, isso que eu estou sentindo é do remédio, eu tenho motivo para agradecer, eu não tenho nada para reclamar. E se eu fosse olhar, a minha família nunca saiu do meu lado, os meus amigos nunca saíram do meu lado, as pessoas continuavam orando por mim, a igreja se preocupava comigo, e eu ficava lembrando de tudo isso. Quando eu cheguei em casa, eu me tranquei no quarto com meu marido, e eu falei, não me deixa sair do quarto, amanhã eu explico, porque eu não conseguia eu tinha tanto medo do que eu estava sentindo, que eu não conseguia falar para ele o que é que estava passando na minha mente. Quando ele acordou, eu falei assim, olha, deixa eu te falar, eu tomei medicamento, tem alguma coisa muito errada comigo, porque o tempo todo está no meu ouvido, pulando da janela. E só de pensar nisso, isso já me torturava. E eu comecei a beber água, porque eu entendi que aquilo ali, o Douglas ficou comigo, e eu entendi que aquilo ali era químico. Alguma coisa tinha acontecido no meu corpo, e esse pensamento, esse impulso, era um impulso que vinha de fora, não era de mim. Eu repreendia, bebi água, repreendendo, bebendo água para ver se o remédio saía do meu corpo. E com 3 dias, mais ou menos, da medicação, o remédio realmente saiu do meu corpo todo, graças a Deus. E esse pensamento nunca veio. Isso me deu um amor por pessoas que eu não posso nem explicar, que eu fico pensando, quantas pessoas, gente, às vezes você olha e você fazem uma loucura, e não foi nada do que estava nelas, foi alguma reação que o corpo tem. Meu marido é psicólogo, nesse tempo ele me ajudou muito. Eu tinha tarefas para fazer, porque eu queria ficar na cama por causa dos remédios. E ele sempre ali me dando alternativas, faz essa daqui, você dá conta disso, você dá conta daquilo. Gente, eu fui tão acolhida. Eu não posso dizer mais nada de pessoas ao meu redor, de acusações ao meu redor, não tive. Eu tive muito apoio, mas durou 1 ano e meio. A dor, ela era tão forte, que eu estava andando e às vezes eu tropeçava, porque ela era como uma fisgada na cabeça, ela puxava assim o nervo, né? E ela ia aumentando, ela não diminuía. A dor começou a aumentar. E eu lembro a última vez que eu fui até na Heloísa do Flávio, e a alternativa era eu parar de trabalhar. Porque esse tempo todo, gente, eu não parei de trabalhar. Eu até anotei aqui, que nesse tempo, Deus proveu tudo financeiramente, porque o medicamento era caro, era muito caro. Esse tempo, inexplicavelmente, eu ganhei todas as premiações do lugar que eu trabalho. Todas as premiações eram em dinheiro. Aleluia. Eu não sabia nem que eu estava concorrendo à premiação, o dinheiro entrava na minha conta. Eu cumpria todas as metas. E inexplicavelmente o Senhor, nessa área do meu trabalho, fez para me abençoar mais, cuidar mais. Minha chefe, abençoada, ela falava assim, olha, a hora que você sentir dor, pode ir embora. Todas as vezes, por isso que eu me esforçava para cumprir as metas, porque eu via que ela cuidava de mim, que ela também estava zelando por mim. E aí eu achei um médico muito bom, que também começou a cuidar de mim. E minha irmã conheceu ele no Casados para Sempre, ele não está na igreja hoje, mas ele tinha ouvido falar de Jesus, né? E ele começou a me tratar e começou a dar uma leve melhorada. Mas ele também disse para mim, ele falou, olha, a alternativa é, a gente vai te medicar, você vai ficar deitada 3 meses. E a gente vai ver se com isso, o seu nervo, essa cicatriz do nervo começa a ser curada. Porque o nervo é por onde passa todas as eletricidades do nosso corpo, né? Toda a terminação do nosso corpo passa ali. Tudo que a gente sente, emoção, nervosismo, tudo passa ali. O que ele queria fazer? Me dar um remédio para eu parar tudo, para ter um mínimo de ação no nervo, para ser um bloqueador de nervo. E aí eu poder ver se isso regenerava o nervo e eu conseguia sair dessas medicações. Toda vez que eu ia trocar de medicação, eu precisava de 1, 2 meses, porque elas eram tão fortes que eu não podia só parar um e começar outro. Eu tinha que ir trocando essa, aumentando essa, fazendo aquele jogo de cintura para poder tomar todos os remédios que eu tinha que tomar. E aí tem aquela palavra em Romanos 5:3 que diz assim, olha só, nós nos alegramos na tribulação, porque a tribulação produz paciência, a paciência produz experiência, e a experiência produz esperança, e a esperança não te deixa duvidar do amor de Deus. Esse final, olha só, a esperança não te deixa duvidar do amor de Deus. Eu tinha uma certeza, para cada dor que eu sentia, Deus colocava alguém que me amava. Deus colocava esperança dentro do meu coração, sabe? E eu nutria, eu falava assim, eu não procurava nada de pessoas que não foram curadas. Eu só procurava na internet coisas de quem foi curado.
Eu só ouvia testemunho de quem Deus restaurou. Eu só buscava referências que fossem positivas para não minar minha fé. Porque eu já estava com dor. Se eu fizesse alguma coisa que fosse diminuir a minha fé, aí que eu não ia resistir mesmo. E eu falava para Deus, eu só tenho uma alternativa. Crê, Jesus. Já estou indo para o final, uma luz que está no tempo. Mas quando essa mulher, quando esse médico colocou essa injeção na minha cabeça, e realmente veio esse impulso que eu falei para vocês, ali a minha esperança realmente foi machucada. Foi a primeira vez que eu falei com Deus, apesar dele ter me guardado, me lembrado. Deus antes, lá nas terapias que eu tinha feito, Ele já tinha me prevenido. Ele já tinha me dado a saída que eu usei. Eu tinha um recurso, quando isso aconteceu, para não sucumbir. Mas ainda assim, eu fiquei ferida ali. Eu falei, poxa Deus, mas o Senhor deixou? O Senhor deixou? Como eu vou falar de vida agora? Como o Senhor deixou isso acontecer? Mas ainda com esperança, parei de vir para a igreja totalmente, porque a época que nós viemos para cá, o som, ele tinha um vibrato no chão, e eu não conseguia, era impossível para mim. E aí, a Aline do Felipe me ligou, e era congresso de louvor e adoração da Igreja Assembleia de Deus. Eu ficava, eu vinha para a igreja, eu ficava lá na escada, a escada lá da saída, entendeu? Era aqui na ponta, eu ficava lá na escada ouvindo o culto. Não dava para ouvir bem, porque o microfone não tinha boa dicção nisso, mas eu falei, eu estou na igreja. Nesse dia, ela falou, Mísia, vamos para o congresso, Deus falou que vai te curar. Eu falei, tomo posse. Levantei e falei, vida, eu vou para o congresso, porque Deus falou que vai curar e eu quero ir para o congresso. E aí o Douglas olhou para mim e falou assim, então vai todo mundo. Eu falei, não precisa ir. Ele, vai todo mundo. Todo mundo se arrumou lá em casa. E a gente chegou aqui e nós escutamos uma única pregação, que era do pastor Claudio Nilson. É difícil falar isso no Claudio Nilson. Entendeu? Claudio Nilson. É difícil para mim. E aí o pastor chegou aqui. Gente, quem conhece o pastor Claudio Nilson sabe que ele fala bem baixinho. Só que não, né? Ele é daquele que dá um pulo, ele é desse tamanho, mas quando ele pula vai chegar no teto. E ele estava, nesse dia, ele estava inspirado. Ele estava tão inspirado que eu não consegui nem sentar. Eu já fiquei da portaria, sentei lá na escada mesmo. Falei, não vai dar para entrar, vou escutar daqui. Não entendi nada do que foi falado. Mas entendi que aqui era um ambiente de cura. Isso eu entendia no meu coração. E meus filhos entraram, meu marido entrou, e eu fiquei lá da escada. E aí ele chegou e falou, vida, depois dessa pregação, então a gente vai lá. Porque, gente, era como se cada hora estivesse machucando mais. Quanto mais ele falava, mais machucado ficava. Eu estava totalmente dolorida. Chegou, eu estava assim, escutando a pregação assim, com o ouvido aqui no canto, né? Falei, meu Deus do céu, o que é isso? Como grita? Mas glória a Deus, foi bênção. E aí ele pegou e eu só ouvi uma frase. Eu estava lá na escada e ele falou assim, agora quem quer cura, vem aqui na frente. E eu não precisava ouvir mais nada, você está vendo? A gente não precisa de muita coisa de Deus, né? Não precisa ouvir muita coisa, porque quando você está com o coração cheio de esperança, pouca coisa cria frutos na sua vida. E aquela semente, ele falou, quem quer cura? Eu falei, eu quero. Eu não sei quem mais queria, mas eu queria muito. E eu fui no impulso andando, e quando eu fui andando, muita gente da igreja veio atrás de mim, me seguindo assim, para orar por mim. E minha irmã estava lá em cima, ela falou assim, Mísia, se você visse, estava a igreja toda com as mãos estendidas para você, orando por você. E muita gente começou a orar no meu ouvido, e doía tanto quando a pessoa orava no meu ouvido, porque o assembleano, ele ora bem baixinho, né, gente? Falando em línguas, ele ora mais baixinho ainda, né? E falava assim, declara cura! E eu, meu Deus do céu, ou ele cura, pai, ou tu cura agora. Ou vai ser difícil voltar, entendeu? E começaram, e daqui a pouco as pessoas vinham falar no meu ouvido, e já não estava mais doendo tanto. E isso, louvor de cura tocando, e todo mundo tocando. Quando eu olho para baixo, quando eu olho assim para o lado, está o meu filho no chão, entendeu? A minha filha orando por ele, o meu marido orando por mim, a igreja orando por mim, e as pessoas orando no meu ouvido, e eu não estava sentindo mais nada. Quando eu cheguei em casa, eu falei, vida, eu chamei meus filhos, que estavam aqui. E eu falei assim, vocês viram o que aconteceu? Aí a minha filha olhou assim, mamãe, o Davi desmaiou no culto, né? Eu falei, não, filha, não é isso também, mas não era isso, né? Desmaiou em Cristo. Eu falei, hoje Jesus curou a mamãe. E eu não contei pra ninguém, porque eu queria contar pra vocês primeiro. E a gente pegou todos os remédios, trouxe pro meio da mesa, orou agradecendo a Deus. Nunca mais eu tomei nenhum. Eu não tive que fazer desmame nenhum. Eu simplesmente botei tudo dentro de um saco e tá lá de
fez na nossa vida. Nunca mais eu saí de 9 comprimidos para 0 comprimido no outro dia. No outro dia de manhã, na nossa casa, nós fomos cear para agradecer a Deus, nós 4. Para os meus filhos, eu falei, Deus, eu não fui sábia, Pai, eu não queria ter levado eles, mas o Senhor queria que eles vissem o poder que há em Deus. E um momento depois, quando meu filho teve dúvidas da fé, eu falei, você lembra do que Jesus já fez na nossa casa? Eu lembro, mamãe, você entrou cheio de remédio, saiu sem nenhum. Eu falei, esse é o nosso Deus, é o seu filho. Hoje é um menino de ouro, graças a Deus, louvando ao Senhor, pregando no metrô, fazendo tudo. Mas esse é o nosso Deus, esse é o poder do nosso Deus. Sabe? E aqui essa palavra me toca tanto, porque ela diz assim, olha, a tribulação lá no final, depois que você passar pela paciência, pela experiência, pela esperança, ela não vai te deixar duvidar de Deus. É isso que a tribulação faz quando nós estamos passando por ela. Essa dúvida do começo, ela vai sendo dizimada, porque o Espírito de Deus vai te tomando, vai te enchendo, a experiência vai te mostrando do quanto que Deus é capaz de fazer, é galardoador. E aí, gente, eu lembro que o Senhor me curou, e quando o Senhor me curou, eu cheguei no trabalho, 1 semana depois acabou o home office, eu tive que voltar a trabalhar. E uma colega do trabalho estava sentada assim do meu lado, eu falei, Deus, o Senhor me curou, eu falei de ti para ela. Na hora que eu sentei, eu falei, me dá oportunidade, Jesus. Aí na hora que eu sentei, ela falou, nossa, com uma dor na coluna. Eu falei, o que foi? Você tem problema na coluna? Ela zosta. Eu falei, poxa, Deus. É isso aí, Senhor. E aí eu pude falar de Jesus para ela. E eu fiz uma promessa lá atrás. Eu falei, Senhor, olha, quando o Senhor me curar, nunca mais a minha boca vai se fechar para contar o que o Senhor fez por mim. Por isso que eu estou aqui hoje. Para dizer que o Senhor é galardoador e que, ainda que a gente esteja passando por tribulação, né? Ainda que a sua esperança esteja machucada, olha o que está dizendo lá em Isaías 33, 24. Ele está dizendo para um povo que estava todo cheio de dúvida. Ele diz assim, olha, nenhum morador de Jerusalém, nenhum morador de Sião dirá, estou doente, porque ao povo que habita nela perdoar-se-á a sua iniquidade, e lá onde nós vamos não existirá dor, não existirá doença, não existirá tristeza. Isso aqui que nós estamos passando é tudo passageiro, tudo é para a glória de Deus. E digo a vocês, eu digo a vocês de todo o meu coração, se fosse para ter morrido com essa dor, eu ainda morreria pedindo cura, do mesmo jeito. Porque não existe como você adorar o Senhor e se conformar com esse mundo. Não tem como. Não tem como você adorar a Deus e perder a sua esperança. Eu morreria com esperança, depositada no único que pode fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos. Aleluia!